E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer a correção das atividades da página 269, questão 1 e 2, e da página 271, questão 1 e 2 também, que foi as atividades que ficou lá da semana passada, né? Nessa atividade a gente vai falar das raízes, né, da minha função de segundo grau. Lembrando que a gente está falando de função de segundo grau. Tem uma atividade que fala da concavidade e do vértice. Então eu fiz um resuminho aqui, é o que a gente vai precisar para responder essa atividade. Então vamos lá. Análise do discriminante. O discriminante aqui é o delta, né, que a gente calcula lá para fazer a Bhaskara. Quando a gente calcula o delta, a gente já tem uma noção do que vai acontecer com as nossas raízes, né, que é o x1 e o x2. Se eu tenho delta maior que zero, ou seja, quando o meu delta tem um valor positivo, quando eu calculo x1 e x2, eles são diferentes. Então, eu vou ter o x1 vai ser um valor e o x2 vai ser outro valor. Se eu calculo delta e ele dá zero, ou seja, ele é nulo, né? Eu vou para a segunda parte e aí eu encontro que x1 é igual a x2, ou seja, basta eu fazer um que o outro vai ser o mesmo valor, tá? Então, quando o delta dá igual a zero, você faz só um. O x1 e x2 vai dar o mesmo valor. E se o delta der negativo, delta menor que zero, eu não tenho nem x1 e nem x2. O que é que isso vai implicar para mim? Deixa eu pegar o livro aqui. Eu pedi para vocês copiarem uma tabela, que foi essa tabelinha aí. E aí eu tenho todas as possíveis soluções, né? Quando eu calculo meu delta. Se o delta é maior que zero, x1 diferente de x2, e aí eu tenho que a minha parábola corta o eixo em dois lugares diferentes. Lembrando que o x1 e o x2 são esse ponto aqui de encontro. Deixa eu fazer uma marcação de lápis aqui, que depois eu posso apagar. Então, aqui seria o x1, aqui seria o x2. Aqui seria o x1, aqui seria o x2. Se o delta for menor que zero, né, que foi o terceiro caso que eu falei, lembra que lá não tem x1 nem x2. Ou seja, se ele é negativo, eu não calculo x1 e x2. Ou seja, se não tem x1 e x2, é porque a minha parábola não vai cortar. Então, por isso que aqui ela não vai encostar no eixo do x. Então, sempre vou observar isso. Então, se x1 maior, se delta maior que zero, eu tenho dois valores para x, que são dois pontos que ela vai cortar aqui, dependendo se ela é para cima ou para baixo. Agora a gente vai falar disso também. Se o delta é menor que zero, eu não tenho x1 nem x2, ou seja, ela não vai encostar no eixo do x. Se o delta for igual a zero, lembra que lá que o x1 vai ser igual ao x2, ou seja, ela vai encostar no único ponto aqui, ó. Aqui é tanto o x1 quanto o x2. Aqui é o x1, tanto o x2. Então, eles são iguais. Então, com aquela informação, você já tem uma noção de como que o gráfico vai ficar. Se ela vai cortar em dois lugares, o eixo do x, se ela vai só encostar em um ponto, ou se ela não vai encostar, só com o valor do delta, sem fazer x1, x2, sem fazer o gráfico, você já vai ter uma noção de como ele vai ficar. A segunda informação é a respeito da concavidade. A concavidade é o formato que ela vai ficar, se ela vai ficar para cima ou para baixo. E para fazer isso, basta eu analisar o valor de A. Se o valor do A for maior que zero, ou seja, positivo, vou fazer um lembretinho para vocês. Se ele for positivo, a minha parábola ela vai ter concavidade para cima, ou seja, a abertura dela vai ficar para cima. É a carinha feliz, né? Se ela for menor que zero, eu vou ter ela com a concavidade para baixo. Então ela vai ter uma boquinha triste aí, né? Então basta você analisar o valor do A. Se o A for maior que zero, é concavidade para cima, tá? Ela vai ter essa carinha aí. Se o A é menor que zero, ela vai ter concavidade para baixo. E aí eu vou definir alguns pontos, que é o ponto de mínimo e o ponto de máximo. O que é o ponto de mínimo? Quando ela tiver concavidade para cima, ela vai ser olhada sempre da esquerda para a direita, tá? Sempre analisar o gráfico da esquerda para a direita. Você vai olhar aqui, ó, ela tem um valor aqui qualquer, né? Porque ela é infinita para esses dois lados. Mas ela tem um ponto aqui, ó, que é o menor valor dessa função. Por isso, quando ela tem concavidade para cima, ela tem um valor aqui que é mínimo.
aqui ela é infinita, nas pontinhas aqui ela é infinita. Então não tem como eu definir até que valor que ela vai. Mas para baixo aqui, eu sei que ela tem um valor que é mínimo, que é onde ela desce e depois ela chega nesse valor e começa a subir. Quando ela tem concavidade para baixo, agora ela é o inverso, ela é virada, né? Ou seja, ela é infinita nas pontas aqui. Então não sei para qual que é o valor mínimo dela, mas eu sei que ela tem um valor máximo, que ela vai subir, vai chegar nesse ponto aqui, ela vai descer. Então, se é concavidade para cima, a minha função tem ponto mínimo. Se é concavidade para baixo, a minha função tem ponto de máximo ou ponto máximo. E aí, como que a gente faz para calcular esse ponto? Esse ponto ele é extremamente importante, serve para a gente resolver vários exercícios. Esse ponto a gente chama ele de vértice. E como ele é um ponto, ele tem coordenadas x e y, né? Todo ponto tem que ter x e y para a gente traçar ele no gráfico. Então, como que eu vou calcular o x? Então, eu vou chamar de xv, porque é o x referente ao vértice, e yv, que é o y referente ao vértice. O x do vértice é essa forma, menos b sobre 2a. O y do vértice, basta você pegar a função, né? Sua função tem essa carinha aqui, ax² mais bx mais c. Para você achar o x do vértice, o y do vértice, basta você pegar a sua função e trocar o x pelo x do vértice que você achou aqui. E aí é só substituir na expressão da função aí que você vai encontrar o y do vértice. Ou você pode fazer assim também, ó. Y do vértice é igual, é outra forma também de procurar, menos delta sobre 4a. Nesse caso aqui eu só aconselho vocês a usar se você já tiver calculado o delta, né, para achar as raízes. Mas talvez o exercício só pede o vértice, você pode usar essa que vai dar certo. Qualquer uma do jeito dá certo. Lembrando que você tem que calcular o x e o y. Tanto faz se o y for dessa forma ou dessa forma, tá? Mas sempre que pedir o vértice, tem que calcular o x e o y, certo? Então isso é o que a gente vai precisar aí para essa atividade. Voltando aqui nessa tabela, só para a gente conferir os valores de A. Nessa primeira coluna aqui eu tenho A maior que zero, ou seja, todos aqui têm concavidade para cima. Independente do delta, a concavidade dela é sempre aberta para cima. Se o delta é menor que zero, concavidade sempre para baixo. Aqui seria o meu ponto mínimo, né? Então sempre o ponto mais baixo aqui é o ponto mínimo. E aqui seria o meu ponto máximo, ou ponto de máximo. Um detalhe, quando o delta for igual a zero, vocês percebem que esse ponto aqui, ele é tanto x1 quanto x2, como a gente falou, e ele é também o vértice. Então, quando o delta for igual a zero, esses pontos vão coincidir, né? Quando a gente for fazer isso lá no gráfico, a gente vai perceber isso também. Então, sempre que o delta for igual a zero, o x1 com o x2 e o vértice, eles vão se coincidir no mesmo ponto. Tanto faz concavidade para cima ou concavidade para baixo, tá? Isso foi só uma observação. E aí agora a gente vai para a atividade. Na atividade 1, ele pede que a gente fala assim, ó, sem fazer o gráfico, né? Observando apenas os coeficientes, coeficiente A, verifique se a parábola que representa o gráfico de cada uma das seguintes funções tem concavidade para cima ou para baixo. Então eu vou só analisar o valor de A. Então eu vou fazer a primeira aqui, então vai ficar assim, ó. O valor de A é sempre quem acompanha o x quadrado. Nesse caso aqui não aparece, a gente sabe que é 1. Ou seja, eu tenho A igual a 1. A igual a 1 quer dizer que ele é maior do que zero. E se ele é maior do que zero, a minha concavidade ela é para cima, né? Então, vou escrever aqui, ó, concavidade para cima. Só isso. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para as outras questões. Eu vou colocar aqui, que o livro já está respondido, para vocês copiarem. Então, a letra B vai ser maior que zero, né? O valor de A, então para cima também. Na letra C, o valor de A é negativo, então é menos 1. Menor que zero, então fica com concavidade para baixo. Na letra D também, valor negativo para A, então concavidade para baixo. Então, essa é a resposta aí da número 1. Era só analisar o valor do coeficiente A. Na número 2, ele fala assim, ó, os esboços seguintes representam gráficos de funções quadráticas
definida pela lei. Y igual a x quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero e x pertencente aos reais, né? Definição de função de segundo grau. Para cada esboço, escreva no caderno a condição do coeficiente A e do delta. Então ele colocou dois gráficos aí, vou colocar aqui no livro mesmo, que essa também é bem tranquila. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com aquelas informações que eu coloquei no começo. Vou olhar com cavidade para cima, então A maior que zero. Então, primeira informação é a do A. Aqui eu tenho concavidade para baixo, quer dizer que o meu A é menor do que zero. E aí agora ele pede para a gente analisar também o delta, né? Aqui a minha parábola ela não encosta no eixo. Se ela não encosta é porque eu não tenho x1 nem x2. E eu não tenho x1 nem x2 quando? Quando o meu delta for negativo. Aqui ela corta o eixo em dois lugares diferentes, né? Então eu tenho aqui x1, deixa eu fazer uma anotação aqui. Nesse caso aqui não vai existir x1 nem x2. Nesse caso aqui eu tenho x1 diferente do meu x2. Ou seja, então aqui o delta tem que ser negativo. Se ela corta em dois lugares diferentes, é porque o meu delta ele é positivo, né? Delta maior que zero, ela vai cortar em dois lugares diferentes. Então, aqui era só a gente analisar o valor do A e do delta. A gente vai agora lá para a página 271. Na página 271, questão 1, ele fala assim, ó. Verifique que cada uma das funções tem ponto de mínimo ou de máximo e dê as coordenadas desse ponto, ou seja, falar se é máximo ou mínimo e calcular o vértice, né? Então, eu vou analisar primeiro o valor do A. Então, o A aqui vale 1, né? 1 aparece que a gente sabe que é 1. Então, ele é positivo, né? Maior que zero. Ou seja, aqui a minha função tem concavidade para cima. Se ela tem concavidade para cima, o meu vértice ele é o ponto mínimo, né? Então, o que eu vou calcular aqui é o ponto mínimo. Então, vamos lá. X do vértice é menos b sobre 2a. O valor de b é menos 8, então vai ficar ó, menos, já é da fórmula, menos 8, que é o menos lá da expressão, e esse menos já é o menos da fórmula, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Resolvendo isso aqui agora, menos com menos fica mais, então fica 8, dividido para 2, isso aqui dá que é 4, né? E aí a gente vai fazer o y do vértice. Para fazer o y do vértice, como ele só quer o vértice, eu não tenho delta ainda, então eu posso vir substituir o x que eu achei aqui na minha função. Então vai ficar assim, 4 ao quadrado menos 8 vezes 4 mais 6. Então só troquei o x pelo x que eu encontrei. E aí é resolver isso aqui, né? Expressão numérica. 4 ao quadrado é 16, menos 8 vezes 4 é 32, mais 6. Juntando os positivos aqui, 16 mais 6 dá 22, menos 32, sinais diferentes, conservo o sinal do maior e vou subtrair. Então, menos 10. Ou seja, o meu vértice ele tem coordenada 4, x primeiro, sempre, né? E menos 10. Então, essa é a coordenada do meu vértice aí, 4 e menos 10. Então, isso foi o que o exercício pediu. Falar a concavidade, se é para cima ou para baixo, e achar o ponto, né? Se for ponto mínimo ou ponto máximo, que é o vértice. Então, essa foi a letra A. Todas as demais aí da número 1 é a mesma coisa, né? Só você analisar o valor de A, falar se é ponto de máximo ou de mínimo e calcular o vértice. Então, quando você fizer isso, vocês vão chegar nessas respostas aí, ó. Ponto de máximo, 2,9. Ponto máximo, meio e 3 meios. Ponto de mínimo, 0 e menos 16. Então, vou deixar aqui para vocês fazerem as correções e realizem os cálculos. E vão chegar nessas respostas aí, tá? Tá dando sombra aqui, gente, mas vai dar certo. Acho que dá pra ver beleza, né? Então, a questão 2 eu não pedi para vocês fazer, mas é a mesma forma. Ele dá a função e fala que ela tem um ponto de mínimo, né? E é fácil de ver isso porque o valor de A é positivo
E aí ela vai ter ponto mínimo, concavidade para cima, então a função tem ponto mínimo. E ele pede para calcular o ponto mínimo, né? Então se você for fazer, ia chegar nessa resposta. A questão 3 fala assim, ó, um dardo é lançado da origem segundo determinado referencial e percorre a trajetória de uma parábola, né? Todo lançamento de objeto é lançamento de objeto mesmo, da física. Todo lançamento descreve uma parábola. Se ela descreve uma parábola, ela pode ser o gráfico que dá essa trajetória aqui, a função, é uma função de segundo grau. Então ele fala, a função que representa essa parábola é menos x² mais 4x. Quais as coordenadas do ponto onde esse dardo atinge a sua altura máxima? Aqui ele tem valor máximo porque ó, o meu A é negativo, né? Então, menos 1. E quando ele é negativo, eu tenho concavidade para baixo. Vocês podem perceber aqui que a trajetória aqui tá uma parábola com concavidade para baixo. Então, vai ter ponto mínimo, ponto máximo. E ele pergunta qual que é as coordenadas. Calcular as coordenadas é calcular o vértice. Então, vai calcular o vértice igual você fez no número 1. E você vai chegar nessas coordenadas aqui, 2 e 4. Certo? Então, essa foi a correção aí da atividade da semana passada. Espero aí que tenha ajudado vocês, tá? Amanhã a gente tem nossa atividade avaliativa. Mesmo se você tá com as atividades atrasadas, faça ela, né? Primeiro, depois você continue colocando as atividades em dias, porque essa vale nota, né? Junto com o caderno também, mas já aproveito para fazer que eu preciso corrigir e dar nota nessas atividades, certo? Então vou deixar aqui de novo para vocês, caso vocês queiram copiar ou tirar um print. Acho que aí dá pra pegar toda o resuminho aí. Então, pessoal, boa semana para vocês, bons estudos. E precisando de mim, tô por aqui, tá? Só chamar. Alô, um abraço.